O engenheiro zombou da mecânica negra. Se você consertar esse motor, eu caso com você. E essa provocação cruel ecoou pelo galpão da empresa como um tiro disparado no silêncio tenso daquela manhã de segunda-feira. Ricardo Albuquerque, engenheiro-chefe na Precisão Automotiva, em São Paulo, mantinha o celular apontado diretamente para Daniela Santos, enquanto repetia a frase com um sorriso venenoso que não alcançava os olhos dele. Estou gravando tudo, Daniela. Quando você fracassar feio, quero que todos vejam o que acontece quando alguém tenta tomar o seu lugar. Daniela tinha 38 anos e passara mais tempo debaixo de capôs de carro do que Ricardo estudando em universidades caras. As mãos calejadas dela contavam histórias de motores salvos quando todos os outros técnicos já tinham desistido. A pequena oficina dela, na zona sul da cidade, não tinha equipamentos de última geração, nem certificados pendurados na parede. Mas tinha algo que o departamento de engenharia da Precisão jamais conseguiria comprar: pura genialidade mecânica. O motor experimental na bancada de metal resistira a 3 semanas de análise técnica. 5 engenheiros com mestrado haviam declarado o projeto morto após uma falha catastrófica que custou $200 mil à empresa. Era um protótipo revolucionário de carro elétrico com tecnologia própria que prometia aumentar o alcance em 60%. Você tem até sexta-feira, Ricardo anunciou à pequena multidão de funcionários que se reunira para assistir ao espetáculo. 5 dias para fazer o que nossa equipe de especialistas não conseguiu em 3 semanas. E quando você falhar, quero que todos entendam por que algumas pessoas precisam aceitar suas limitações. O comentário surgiu durante uma reunião tensa sobre atrasos na linha de produção. Alguém casualmente mencionou que até a Daniela da oficina da esquina consertaria aquilo mais rápido que o nosso departamento. Ricardo explodiu, as bochechas vermelhas de raiva por trás da sua máscara profissional. Tragam essa mecânica milagrosa então, ele provocou com um tom cortante. Se ela conseguir consertar o que 5 especialistas treinados não conseguiram, eu pessoalmente entrego a ela um contrato de $200 mil por ano. Era uma armadilha cruel, e todos sabiam. Daniela não tinha diploma universitário, não tinha acesso a manuais técnicos exclusivos e certamente não tinha os equipamentos de diagnóstico computadorizados que custavam mais que a maioria das casas. Olha só para ela, Tiago, o assistente de Ricardo murmurou para os colegas. Provavelmente nem terminou o ensino médio e quer competir com engenheiros de verdade. Daniela não demonstrou ter ouvido o comentário, mas os olhos escuros dela estavam fixos no motor complexo, com uma intensidade que fez alguns presentes se remexerem incomodados. Era a concentração silenciosa de alguém que já enfrentara desafios impossíveis antes e aprendera a ler segredos que outros nem sabiam que existiam. Patético. Ricardo sussurrou alto o suficiente para ser ouvido, filmando cada segundo da humilhação planejada. Ela nem sabe por onde começar, mas enquanto todos os outros zombavam em silêncio, algo nos olhos de Daniela sugeria uma serenidade perigosa que não combinava com a situação aparentemente desesperadora. Era a calma de alguém que detém informações que poderiam reescrever toda a narrativa de superioridade. Ali, na frente de todos os olhares de desprezo e câmeras apontadas para ela, ela permaneceu firme como alguém que conhece o verdadeiro peso das palavras que acabara de ouvir e o preço que alguns pagariam por sua arrogância. O vídeo da provocação de Ricardo se espalhou pelas redes sociais da empresa como fogo. Em menos de 24 horas, a gravação havia sido compartilhada em dezenas de grupos internos, acompanhada por risadas cruéis e comentários venenosos, dissecando cada segundo da humilhação pública. Alguém devia avisar a Daniela que casamento não inclui plano de saúde, escreveu o Mike do setor de vendas, seguido por uma fila de emojis de choro. Imagina a cara dela quando descobrir que não consegue consertar nem uma torradeira. Daniela soube do vídeo viral quando a filha adolescente, Yasmin, chegou da escola com os olhos vermelhos de tanto chorar. Mãe, minhas colegas estão compartilhando um vídeo seu no TikTok. Estão dizendo coisas horríveis. Sentada na pequena sala do apartamento que dividia com a filha desde que o marido morrera num acidente de carro 5 anos antes, Daniela sentiu uma pontada familiar de raiva controlada subir no peito. Era a mesma sensação que aprendera a controlar quando os médicos do hospital público disseram que não havia mais nada a fazer por Linda, que talvez as coisas seriam diferentes numa clínica particular. Não deu
ouvidos a essa gente, princesa. Daniela murmurou, abraçando a filha. Algumas pessoas só se sentem importantes diminuindo os outros, mas por dentro, algo estava sendo cuidadosamente catalogado e arquivado num canto escuro de sua mente. Cada rosto que rira, cada comentário cruel, cada pessoa que filmara a humilhação dela por puro entretenimento. Na precisão automotiva, Ricardo saboreava cada momento de sua vitória antecipada. Durante a reunião de segunda-feira, ele projetou o vídeo na tela da sala de reuniões, provocando risadas generalizadas dos executivos. Olhem a cara de confiança dela. Ricardo zombou, pausando o vídeo no exato momento em que Daniela assentia em silêncio para aceitar o desafio. É quase comovente como algumas pessoas simplesmente não conseguem reconhecer as próprias limitações. O CEO da empresa, Tomás Carvalho, um homem de 60 anos que construíra seu império automotivo com décadas de trabalho duro, assistia à cena com uma expressão cada vez mais desconfortável. Ricardo, você não acha que isso já foi longe demais? A mulher nem está aqui para se defender. É exatamente por isso que é educativo. Ricardo retrucou com um sorriso afiado. Quantas vezes vamos desperdiçar tempo e recursos com pessoas que claramente não são qualificadas para estar aqui? Isso é uma lição para todos nós sobre a manutenção de padrões adequados. Tiago, o assistente puxa-saco, aproveitou a oportunidade para atacar. Meu primo é engenheiro mecânico formado pelo ITA e ele diz que esse tipo de motor é praticamente impossível de reparar sem equipamento especializado. A Daniela provavelmente nem consegue ler os diagramas técnicos. O que nenhum deles sabia era que Daniela passara os últimos 3 dias imersa em algo que ia muito além de diagramas técnicos. Em sua pequena oficina, cercada por manuais técnicos emprestados da biblioteca pública e impressões de patentes que baixara de graça da internet, ela estava descobrindo algo que faria todas aquelas risadas engasgarem na garganta deles. O motor não estava apenas quebrado, havia sido deliberadamente sabotado. Era sutil, quase imperceptível para quem não tivesse décadas de experiência prática. Mas Daniela aprendera a ler sinais que engenheiros de escritório jamais notariam. 3 pequenos componentes haviam sido intencionalmente danificados para simular uma falha natural, mas o padrão era específico demais para ser coincidência. Alguém na precisão automotiva sabotara o próprio protótipo da empresa. Interessante, Daniela murmurou para si mesma, fotografando meticulosamente cada evidência com seu velho celular. Muito interessante. Na terça-feira, Ricardo decidiu intensificar sua campanha de humilhação. Criou um grupo de WhatsApp chamado Atualizações da Mecânica Milagrosa e adicionou todos os funcionários da empresa, postando atualizações sarcásticas sobre o progresso de Daniela. Dia 2, nossa heroína provavelmente ainda está tentando descobrir onde é o botão de ligar, ele escreveu, seguido por dezenas de risadas e reações de aprovação dos colegas. Aposto que ela desistiu e está no bar, acrescentou o Carlos da contabilidade. Ou talvez ela percebeu que este não é o lugar para gente como ela, comentou a Sandra do RH. Mas enquanto a empresa inteira se divertia às custas dela, Daniela tinha uma conversa muito interessante com Samuel Rodrigues, um mecânico veterano de 70 anos que trabalhara na precisão por 40 anos antes de se aposentar. Esse tipo de sabotagem é a assinatura de alguém de dentro, Samuel disse, examinando as fotos que Daniela tirara do motor. Eu conheço esse padrão. Vi isso antes, uns 15 anos atrás, quando alguém estava tentando atrapalhar projetos específicos para favorecer outros contratos. Daniela assentiu devagar. Você conhece pessoas que ainda trabalham lá? Samuel sorriu, os olhos brilhando com uma malícia amigável. Filha, eu conheço gente em lugares que você nem imagina, e algumas dessas pessoas estão muito interessadas em saber por que protótipos estão sendo sabotados. Na quarta-feira, Ricardo estava tão confiante de sua vitória que fez algo que se provaria o maior erro de sua carreira. Ligou para um programa de rádio local e contou toda a história ao vivo, descrevendo Daniela como alguma mecânica que acha que pode competir com profissionais de verdade. É uma questão de educação adequada, ele explicou aos ouvintes. Algumas pessoas simplesmente precisam aprender a aceitar suas limitações naturais. O que Ricardo não sabia era que uma das ouvintes mais atentas do programa era a doutora Ângela Matos, professora de engenharia mecânica na Universidade de São Paulo e consultora especializada em sabotagem industrial. Ângela já havia trabalhado em casos semelhantes e algo na descrição do motor irreparável acendeu um alerta em sua mente experiente. Na mesma tarde, Ângela apareceu na oficina de Daniela com uma proposta
resposta inesperada. Senhora Santos, meu nome é Ângela Matos. Ouvi falar da sua situação no rádio e gostaria muito de dar uma olhada nesse motor impossível. Daniela a observou com cuidado. Ângela era uma mulher negra de 50 anos, com a postura confiante de alguém que lutara para conquistar respeito em ambientes predominantemente masculinos e brancos. Professora universitária, Daniela perguntou, entre outras coisas. Ângela sorriu. Mas hoje estou aqui como alguém que reconhece sabotagem quando a vê. Daniela abriu lentamente a porta de sua oficina, finalmente permitindo que alguém visse o que ela havia descoberto. Enquanto Ricardo continuava sua campanha de humilhação nas redes sociais, postando memes cruéis e acumulando curtidas de colegas igualmente preconceituosos, algo estava se cristalizando no silêncio concentrado da oficina de Daniela. Cada risada gravada, cada comentário venenoso, cada momento de desprezo público estava sendo cuidadosamente arquivado, não apenas em sua memória, mas agora em evidências concretas que em breve mostrariam exatamente quem estava realmente fora do lugar nesta história. A doutora Ângela Matos não era apenas uma professora universitária. Por 20 anos, ela havia atuado como perita técnica para a Polícia Federal em casos de sabotagem industrial. E o que ela viu na oficina de Daniela confirmou suas mais sombrias suspeitas. Isso não é apenas sabotagem, Ângela murmurou, examinando as fotos detalhadas que Daniela tirara. É um padrão específico que já vi antes. Alguém na precisão está vendendo protótipos para concorrentes e sabotando os originais para encobrir o roubo. Samuel Rodrigues assentiu com gravidade. Eu suspeitava de algo assim nos últimos anos em que estive na empresa. Projetos que falhavam estranho demais para ser coincidência. Enquanto isso, Ricardo intensificava sua campanha de humilhação com uma confiança perigosa. Criara um evento público no Facebook chamado Casamento do Século, Engenheiro e Mecânica, para sexta-feira, convidando todos os funcionários da empresa. Até já escolhi o terno, ele postou em seus stories, filmando-se rindo histericamente. Algo bem simples, porque vai ser uma cerimônia rapidinha, tipo 5 segundos de "eu avisei que não ia dar certo" e pronto. Os comentários eram cruéis e abundantes. "Coitada, ela não faz ideia do que a espera", escreveu Tiago. "Alguém devia avisar que ela pode desistir agora e manter alguma dignidade." Daniela observava em silêncio, capturando prints de cada postagem, cada comentário, cada momento de crueldade documentada. A filha, Yasmin, que aprendera a usar softwares de edição de vídeo na escola, a ajudava a organizar todas as evidências digitais. "Mãe, olha isso", Yasmin disse, mostrando o celular. "Ele fez um vídeo te imitando no trabalho. Já tem 15 mil visualizações." No vídeo, Ricardo encenara uma paródia cruel, fingindo ser uma mecânica confusa tentando entender um motor complexo, usando uma voz e gestos exagerados que claramente satirizavam estereótipos raciais. "Perfeito", Daniela murmurou salvando o vídeo. "Continue documentando tudo." Na quinta-feira, Ângela retornou com informações que mudaram completamente o jogo. "Daniela, preciso te mostrar uma coisa. Consegui acesso aos registros de manutenção da precisão dos últimos 5 anos, através de um contato no departamento de seguros. Os documentos revelaram um padrão sistemático. 8 protótipos haviam falhado de forma semelhante nos últimos 3 anos, sempre seguindo o mesmo método de sabotagem que Daniela identificara. Mais importante ainda, todas as falhas haviam ocorrido em projetos liderados por engenheiros negros ou mulheres. "Isso não é só sobre tecnologia", Ângela explicou. "É sobre manter certas pessoas fora de posições de liderança. Quando projetos falham, esses engenheiros são rebaixados ou demitidos." Samuel ligou os pontos. "E adivinha quem sempre assumia os projetos depois das falhas? O mesmo grupo de engenheiros brancos que agora estão rindo de você." Daniela passou a noite trabalhando no motor com precisão cirúrgica. Ela não estava apenas consertando, estava documentando meticulosamente cada evidência de sabotagem, criando um relatório técnico que seria impossível de refutar. "Mãe", disse Yasmin, entrando na oficina com uma xícara de café, "você tem certeza de que quer fazer isso? Essa gente é muito poderosa." Daniela parou de trabalhar e olhou para a filha. "Sabe o que seu pai sempre dizia? Que a diferença entre justiça e vingança é que a justiça protege outras pessoas de passarem pelo que você passou." Na manhã de sexta-feira, Ricardo chegou à empresa vestindo um blazer vermelho vivo e carregando uma pequena câmera profissional. Ele contratara um videomaker freelancer para documentar
documentar o momento histórico em alta qualidade. Gente, em 2 horas teremos um conteúdo viral de verdade, ele anunciou aos colegas. O tipo de vídeo que ensina lições sobre conhecer seus limites. Tiago estava eufórico. Já deixei o grupo do WhatsApp preparado para compartilhar em tempo real. Isso vai virar meme em minutos. O que nenhum deles sabia era que Daniela já havia chegado. Ângela estava discretamente estacionada do outro lado da rua da empresa, com equipamentos profissionais de gravação emprestados da universidade. Samuel estava posicionado na entrada, filmando com o celular. E Daniela estava calmamente ao lado do motor consertado, com um sorriso quase imperceptível, segurando um envelope grosso que continha muito mais do que qualquer um na precisão poderia imaginar. Porque às vezes, quando pessoas poderosas subestimam completamente aqueles que consideram inferiores, elas se esquecem de que a verdadeira inteligência não precisa de diploma para reescrever todas as regras do jogo. Às 14h de sexta-feira, o galpão da precisão automotiva estava lotado como nunca. Ricardo conseguira o que queria, uma plateia de mais de 100 funcionários, executivos e até alguns clientes importantes que ele convidara para testemunhar um momento educativo sobre padrões profissionais. O cameraman contratado já estava a postos, transmitindo ao vivo nos canais de mídia social da empresa. Ricardo usava o blazer vermelho vivo e segurava um buquê de flores de plástico que comprara especificamente para a encenação. Pessoal, em poucos minutos vocês vão testemunhar uma lição valiosa sobre a importância de conhecer suas limitações, ele anunciou para a câmera, sorrindo com uma crueldade que fez alguns funcionários se remexerem incomodados. Daniela Santos prometeu consertar um motor que 5 engenheiros disseram ser impossível de consertar. Vamos ver como isso termina. Daniela entrou no galpão carregando uma caixa de ferramentas e andando com uma calma que contrastava dramaticamente com a energia frenética de Ricardo. Atrás dela, Ângela Matos entrou discretamente, filmando tudo com equipamentos profissionais da universidade. "Ah, chegou a nossa noiva", Tiago gritou, provocando risadas cruéis da multidão. "Cadê o terno? Não pode casar com o engenheiro de macacão sujo." Daniela se posicionou ao lado do motor que passara os últimos 5 dias reparando. Com movimentos precisos, conectou os últimos cabos e checou os níveis de óleo. O silêncio no galpão era tenso, quebrado apenas pelas risadas abafadas de alguns funcionários. "Antes de começarmos", Daniela disse, sua voz clara e firme ecoando pelo galpão. "Gostaria que todos vissem algo interessante que descobri durante o reparo." Ricardo franziu o senho. Isso não estava no roteiro de humilhação que ele planejara. Daniela ergueu seu velho celular, conectando-o a um projetor portátil que Ângela lhe emprestara. Este motor não quebrou por acidente. Ele foi deliberadamente sabotado. A primeira imagem projetada na parede mostrava componentes danificados com precisão cirúrgica. "Olhem aqui, 3 sensores foram intencionalmente quebrados para simular uma falha natural. O padrão é específico demais para ser coincidência." Um burburinho nervoso percorreu a multidão. Ricardo tentou interromper. "Isso é ridículo. Você está arranjando desculpas para sua incompetência." "Interessante que você mencione incompetência", interrompeu Ângela, aproximando-se com uma pasta grossa. "Doutora Ângela Matos, professora de engenharia mecânica e ex-perita da Polícia Federal em sabotagem industrial. Analisei as evidências coletadas pela senhora Santos e posso confirmar que este motor foi sabotado seguindo um padrão que identifiquei em 8 casos anteriores nesta empresa." O sangue sumiu do rosto de Ricardo. "O quê? O que está acontecendo aqui?" Daniela continuou projetando imagens. Cada caso de sabotagem ocorreu em projetos liderados por engenheiros negros ou mulheres. Quando os projetos falhavam, esses profissionais eram rebaixados ou demitidos. Adivinhem quem sempre assumia os projetos depois disso? Samuel Rodrigues emergiu da multidão carregando documentos. 40 anos trabalhando nesta empresa me deram acesso a muita informação. "Ricardo, você e seu grupo receberam promoções e bônus totalizando 1,2 milhão de dólares nos últimos 3 anos, sempre depois de assumir projetos que misteriosamente falhavam." Ricardo estava visivelmente tremendo. "Você não pode provar nada. Isso é difamação." Daniela sorriu pela primeira vez em 5 dias. "Eu posso." "Tiago, você se lembra do vídeo que você fez me imitando de forma racista? O que você não sabia é que minha filha gravou tudo e salvou antes que você pudesse apagar." A projeção mudou para o vídeo cruel de Ricardo imitando estereótipos raciais. Suspiros horrorizados ecoaram pelo galpão. Clientes importantes começaram a sair, visivelmente incomodados. "E Ricardo", Daniela continuou, "você se lembra de todas aquelas postagens cruéis no grupo de
de WhatsApp, minha filha imprimiu cada uma delas, incluindo suas mensagens privadas discutindo como manter certos tipos de pessoas em seu devido lugar. A projeção explodiu em prints devastadores, mensagens de Ricardo falando sobre limpar a empresa de elementos indesejáveis e usar métodos criativos para eliminar a concorrência da diversidade. Tomás Carvalho, o diretor da empresa, chegara em silêncio e assistia com um olhar de crescente horror. Ricardo, na minha sala, agora. Espere, Daniela disse. Ainda não terminei. Ela se virou para o motor e o ligou. O ronco suave e perfeito da máquina encheu o galpão. Não estava apenas funcionando, funcionava melhor que o original. Este motor não foi apenas reparado, foi otimizado. Aumentei sua eficiência em 15% usando técnicas que qualquer um com experiência de verdade, não apenas um diploma, conhece. Ricardo desabou em uma cadeira, seu blazer vermelho parecendo agora uma bandeira de rendição. Lágrimas de raiva e humilhação escorriam pelo rosto dele. Daniela, gaguejou Tiago. Nós não sabíamos, era só uma brincadeira. Uma brincadeira? Daniela o encarou friamente. Vocês tentaram destruir minha reputação, humilhar minha filha na escola e perpetuar um sistema que impede pessoas talentosas de crescerem por causa da cor da pele delas. Isso não é uma brincadeira, é um crime. Ângela se aproximou do microfone. A documentação completa desta investigação já foi enviada ao Ministério Público, ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e à imprensa. Ricardo Albuquerque e Tiago Silva enfrentarão acusações criminais por sabotagem e discriminação. O silêncio no galpão era ensurdecedor. Ricardo tentou se levantar, mas as pernas falharam. A propósito, disse Daniela calmamente, desligando o motor sobre aquela proposta de casamento. Agradeço, mas vou ter que recusar. Prefiro parceiros que me respeitem como ser humano. Enquanto Ricardo era escoltado pela segurança da empresa, completamente quebrado e humilhado na frente de todos que tentara impressionar, Daniela permaneceu firme ao lado do motor que consertara, não apenas com suas habilidades técnicas, mas com algo muito mais poderoso: dignidade, inteligência e um senso de justiça que nenhum diploma poderia comprar. Porque às vezes, quando pessoas privilegiadas se esquecem de que a competência não tem cor, elas descobrem da forma mais brutal possível que subestimar alguém pode ser o erro mais caro de suas vidas. Um erro que não apenas destrói carreiras, mas reescreve histórias inteiras sobre quem realmente merece estar no topo. 6 meses depois do que os funcionários da precisão automotiva passaram a chamar de o Dia da Verdade, Daniela Santos estava sentada em seu novo escritório com vista para o centro de São Paulo. A placa na porta dizia: Daniela Santos, diretora de inovação tecnológica, precisão automotiva. Tomás Carvalho tomara decisões rápidas e definitivas após os eventos daquele dia. Ricardo Albuquerque foi demitido por justa causa e enfrentava 3 acusações criminais por sabotagem, discriminação racial e conspiração. Tiago Silva também foi demitido e trabalhava como vendedor de carros usados, tentando pagar suas dívidas legais. A ironia, Daniela pensou, observando pela janela, é que eles sempre tiveram medo de que eu tomasse o lugar deles. Nunca imaginaram que eu criaria algo muito maior. A empresa não só oferecera a Daniela uma posição executiva, mas também financiamento total para seu departamento de inovação inclusiva. Seu primeiro projeto, um programa de mentoria que conectava mecânicos experientes com engenheiras recém-formadas, já estava sendo implementado em 5 estados. Ângela Matos agora trabalhava como consultora especialista para a empresa, investigando e corrigindo décadas de práticas discriminatórias institucionalizadas. Sua parceria com Daniela resultara em descobertas que beneficiavam dezenas de profissionais que haviam sido sistematicamente prejudicados. Mãe, você viu isso? Yasmin entrou no escritório carregando seu tablet. Agora, com 19 anos e estudando engenharia na universidade com uma bolsa integral financiada pela empresa, ela se tornara uma ativista digital reconhecida. O Ricardo tentou postar no LinkedIn sobre superar desafios pessoais, mas os comentários... Bem, a internet tem memória. Daniela sorriu suavemente. Ricardo tentara reconstruir sua imagem profissional, mas as evidências de seu comportamento racista continuavam a circular nas redes sociais. Nenhuma empresa de engenharia respeitável queria associar seu nome ao dela.
Samuel Rodrigues, agora consultor sênior no departamento de Daniela, entrou carregando relatórios. As vendas do novo motor otimizado superaram todas as projeções. 3 empresas concorrentes já fizeram ofertas para licenciar sua tecnologia. E o Tiago? Daniela perguntou. Ele tentou vender informações confidenciais da antiga empresa para um concorrente. Samuel respondeu com um sorriso. Foi pego na mesma armadilha que costumava montar para os outros. Agora está enfrentando acusações federais por espionagem industrial. Naquela tarde, Daniela recebeu um telefonema inesperado. Era do apresentador de um programa de rádio local, onde Ricardo tentara humilhá-la meses antes. Senhora Santos, gostaríamos de convidá-la para falar sobre sua jornada e seu novo programa de inclusão na indústria automotiva. Muitas pessoas querem ouvir sua história diretamente de você. Daniela aceitou, não por vingança, mas porque sabia que sua história poderia inspirar outras pessoas enfrentando situações semelhantes. Durante a entrevista ao vivo, o apresentador perguntou: como você se sente em relação a Ricardo Albuquerque agora? Daniela pausou, pensativa. Não sinto raiva, sinto pena dele. Ele desperdiçou anos da vida alimentando preconceitos, em vez de usar seu talento para construir algo significativo. A verdadeira tragédia não é o que ele fez comigo, é o que ele fez a si mesmo. Quando chegou em casa naquela noite, Yasmin estava na cozinha preparando o jantar. Mãe, tem uma coisa que eu sempre quis te perguntar. Naquele dia no galpão, quando todo mundo estava rindo de você, você realmente sabia que ia provar que todos estavam errados? Daniela abraçou a filha. Princesa, seu pai me ensinou algo importante antes de morrer. Ele dizia que dignidade não é sobre nunca cair, é sobre como você se levanta. E às vezes, deixar as pessoas te subestimarem é a maior vantagem que você pode ter. Naquele momento, seu celular vibrou com uma notificação. Era um artigo da Forbes. Daniela Santos, de mecânica de bairro a revolucionária da indústria automotiva. Como uma mulher transformou preconceito em progresso. 6 meses antes, Ricardo Albuquerque tentara humilhá-la publicamente por acreditar que algumas pessoas precisam conhecer seu lugar. Hoje, Daniela Santos estava redefinindo exatamente qual era esse lugar para pessoas talentosas na indústria, independentemente de sua cor ou origem. Ricardo perdera a carreira, a reputação e a credibilidade. Tiago enfrentava acusações criminais, mas Daniela construíra algo que duraria gerações. Um legado de justiça, inclusão e excelência que provava que a melhor vingança não é destruir aqueles que te ferem, mas construir algo tão extraordinário que torna irrelevante toda a mesquinhez que tentam te impor. Porque às vezes, quando pessoas privilegiadas se esquecem de que a grandeza não tem cor nem classe social, elas descobrem que subestimar alguém pode ser o catalisador que transforma uma vítima em líder, um momento de humilhação em uma revolução e um fim em um começo ainda mais poderoso.